Hey trader, hey pessoal, está na hora de abrir o seu manual. Eu sou o Louis. E eu sou o Ricardo, e você sabia que existe um indicador que é chamado de a referência do day trade? Ele não se move durante o dia, é calculado a partir do dia anterior, e se você souber usar, o preço praticamente entrega os pontos para você. E melhor, não é nenhuma ferramenta ou indicador mirabolante. Ele pode ser usado tanto com candlestick, tanto com Renko. E vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte teórica que a gente vai explicar os aspectos mais básicos sobre esse indicador e depois a parte prática lá no Profit. E se você acha que esse conteúdo vai te ajudar, já dá um like, já segue a gente e chama Chama a a vinheta. vinheta. Vamos começar então pela base, né? Pivot Point. Como que ele é calculado? Muito simples. Ele pega o candle do dia anterior. Então, se você ir lá no gráfico diário, eu vou mostrar na prática, ele vai pegar o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima do candle e a mínima. Pega esses quatro valores, então, divide por 4, né? Soma eles e divide por 4 e vai dar o resultado. Esse resultado, ele aplica uma linha nesse valor. Existe também um outro cálculo que não utiliza o preço de abertura. Então, ele soma todos os outros valores, outros 3, divide por 3 e tem esse o resultado. A partir deste pivot point, ele vai projetar tanto as linhas de resistência quanto as linhas de suporte. E essas linhas são projetadas a partir de níveis de Fibonacci mesmo. E aqui está o ponto-chave que muita gente se confunde ou não compreende. O pivot point nada mais é do que um retorno à média. O preço vai tender a retornar a esses níveis durante o dia. A filosofia por trás é aquela máxima do mercado. O futuro pode repetir o passado e os níveis de ontem servem de referência para hoje. Uma característica, né, que eu gosto muito desse indicador, né, é que ele, depois de projetado ali, ele não se mexe, ele não fica recalculando, que nem uma média móvel, né, que é flutuando, né, ao longo do dia. Ele não, calculou ali a partir do dia anterior, pronto, fica estático ali, e a partir disso, o preço tende a seguir ele, né, como se fosse um imã, né. E uma outra coisa muito interessante é que, como é um indicador muito antigo, muitos utilizam, né, muitos traders utilizam. E quando muitos traders utilizam o mesmo indicador, eles meio que fazem o preço ir até ele. Então o indicador começa a funcionar porque muitos utilizam. Como utiliza também Fibonacci e a quantidade de players utilizando o mesmo indicador, ele tende a funcionar melhor. Beleza, agora na prática então, a gente aqui já está no gráfico, né, do mini índice, no Renko 20 ticks, tá bom? Renko 20R, beleza? Vamos clicar aqui então com o botão direito em indicadores e procurar aqui o nosso pivot point, que no caso está como só pivot. E a gente insere no gráfico. Vamos configurar ele então. Clica duas vezes em cima dele. Eu gosto de deixar um pouquinho mais espesso só para facilitar a visualização. E os níveis foi o que a gente explicou, que esses níveis são os níveis de Fibonacci, que seria o 61,8, e os 100% são em relação à linha amarela, que a linha amarela é a linha de pivot point. Eu vou até passar aqui primeiro aqui nos parâmetros para depois voltar ali em relação aos níveis. Parâmetros foi o que a gente falou no início do vídeo. Nós temos duas formas de calcular o pivot point, que é essa linha amarela. Temos a fórmula de pegar o máximo do dia anterior, o mínimo do dia anterior e o fechamento dele, soma tudo e divide por 3, a gente vai ter o resultado, né? Esse resultado aqui, que seria esta linha aqui. Ou você pode utilizar a abertura mais o máximo, o mínimo e o fechamento e dividir por 4. Vai de você, vai de fazer teste. Número de linhas, que seria os números de expansões, né? Eu também gosto de utilizar 3, porque dependendo do dia, como nem exatamente nesse dia aqui, ele até ultrapassa as duas linhas. Então é interessante utilizar 3 linhas. Vai de você fazer testes e descobrir qual para você é melhor. Então deixa eu aplicar aqui 3 linhas. Então ela já aplicou minha terceira linha aqui em cima, ok? A aparência do pivot point, minha tela é preta, então eu prefiro amarelo, como já está aqui de padrão. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa. E agora sim, os níveis. Então a gente descobriu como se calcula o pivot point e os níveis, eles são calculáveis aqui nesse caso no método clássico desta forma, ok? Tem vários outros métodos aqui. Não vou entrar em detalhes porque são muitos métodos, então é teste, é o que a gente falou. Se você gosta de utilizar esse tipo de indicador ou achou muito interessante, teste e vê se
funciona para você, ok? Mas a configuração tradicional é essa. Então, como que ele é, né? A linha principal que a gente já falou é a linha amarela. Geralmente, o preço em algum momento do dia ele vai buscar essa linha amarela, que é a linha de pivot point. Seja já no início do dia ele já achou, e aí aqui também ele continuou, ou aqui no dia seguinte, pode ver que ele começou aqui embaixo e já achou ela, e mais pra frente também ele procurou ela mais vezes, né? Mais um outro dia aqui também ele foi lá para baixo, mas logo foi lá e achou e serviu perfeitamente como um outro suporte aqui. Então, essas pivot points não são, por exemplo, você, ele tocou, eu vou entrar, vou vender ou vou comprar. Ele não serve para você entrar em alguma operação. Ele seria mais um filtro ou um aviso. Por exemplo, você entrou, eu acho que o preço vai reverter e tal, e eu comprei. Você não sabe um alvo direito, não tem um alvo assim próximo. Com essas linhas de pivô, você consegue entender que, poxa, peraí, isso aqui pode ser um preço, uma região importante de saída. Pode ser, eu quero ter o meu stop gain ali em cima, porque provavelmente ele pode retornar, fazer algum pullback quando toca nessas linhas. Porque pode reparar, geralmente quando ele fica próximo das linhas, ele tem um leve pullback, um leve desvio de preço. Então pode ser importante até para você se quiser fazer uma estratégia de scalp, também pode ser importante, porque geralmente ele tende a dar uma mexida ali e no preço. Às vezes, claro, como sempre, no mercado nunca é certeza, nunca é 100%. Às vezes que nem aqui, ó, ele simplesmente passa e nem dá aviso. Mas muitas vezes ele vai e serve como sim um suporte ou uma resistência, sem você precisar ficar olhando dias anteriores, ficar você mesmo fazendo esses traçados, né? Ele mesmo automaticamente já faz isso. E lembrando, no início do dia, imagina se não tivesse nada disso aqui. No início do dia, vou colocar aqui para a direita, aqui, ó. Por exemplo, aqui na direita, né? Começou o dia, ele já vai traçar para você todas essas linhas, ok? Quando começou o dia. Então você está vendo aqui o dia e aí você vai entendendo que esse indicador ele é um indicador estático. E mesmo sendo estático, ele funciona. Ele serve sim como um ponto de referência de suporte e resistências. E uma coisa também, né, que a gente já falou bem no começo do nosso vídeo, está funcionando aqui no Renko, né? No 20R funciona bem. Por que você usa no Renko? Porque é mais limpo, é gostoso de ver um gráfico Renko. Eu, particularmente, eu gosto demais de utilizar o gráfico Renko porque ele é limpo. Somente por causa disso. Agora, por exemplo, vou trocar então para o gráfico de candlestick. Beleza, gráfico de 5 minutos. Então voltamos no mesmo dia que estava no gráfico Renko. E olha só, ele também respeitou algumas linhas, né? Algumas linhas de pivô. Nesse caso aqui não respeitou tanto assim, né? Pode ver que é o mesmo dia, 22 de julho aqui, que eu estava mostrando anteriormente, né? Então, eu, particularmente, gosto mais de Renko. Se você quiser fazer teste, fica à vontade. As linhas estão nos mesmos pontos, na mesma posição, tanto no gráfico Renko quanto no gráfico tradicional, no candlestick. Por quê? Porque ele faz a conta do dia anterior, ele pega a mínima, a máxima do dia anterior, então não vai ser alterado, não importa o gráfico que você esteja, tá? Essas linhas elas são calculadas a partir de números, né? É uma fórmula matemática. Se você quiser ver como funciona, né? Por exemplo, estamos aqui no dia 22, eu vou colocar aqui no gráfico diário, dia 22. Esse candle aqui é o que a gente estava vendo no início do vídeo. Como que ele faz essa conta? Eu não sei. Então, para entender como funciona a matemática, né, estamos aqui ó, no gráfico de 5 minutos, no dia 22 de julho. Então, a conta do pivot point, vou colocar aqui ó, o indicador, rapidinho. Ó, a linha de pivô aqui, que é a amarela, né, ela está no 178,080, por exemplo. Né? Essa conta aqui, ela foi feita baseada no dia anterior, ou seja, no dia 21 de julho. Mas como que ela é feita, né? Então, se a gente clica duas vezes aqui, você vai olhar aqui nos parâmetros, né? Máximo, mais mínimo, mais fechamento dividido por 3. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui no gráfico diário, só para você olhar. Então, gráfico diário, vou fechar aqui. Ignora agora o pivot point aqui, tá? Não é nada útil isso. Então, estamos aqui, ó. Esse candle aqui é o dia 22, então vamos calcular do dia 21, claro. Então, preço de fechamento foi esse daqui. O preço da máxima é esse aqui em cima. E o preço da mínima é esse aqui embaixo. Estou fazendo assim de qualquer jeito, né? Com preço um pouco
aproximado só, ok? Só para facilitar. Então, vamos lá. Pegamos os três preços, os três valores estão aqui. Então, o preço da mínima, 177,081, mais preço do fechamento, né? 178,277 e o preço da máxima, 178,943. Todos somados, dividido por 3, temos o valor de 178,100, né? 178.100. Então vamos voltar no dia 22 aqui, no gráfico de 5 minutos. Então a gente calculou do dia anterior, né? Para saber qual que é o pivot point do próximo dia, né? E olha só, a gente calculou que o valor foi 178.100. Vamos colocar aqui 178.089. Claro que não foi exato porque eu não peguei os números exatos, né? Mas só para você entender como que isso funciona. Então é assim que é traçado a linha de pivô. As próximas linhas, então, elas são traçadas a partir do nível de Fibonacci. Então, resumindo, na teoria, o pivot point é um retorno à média estático baseado no dia anterior. Na prática, você usará como suporte e resistência nos gráficos menores ou como alvo de retorno à média nos gráficos maiores. E se você quiser dar um passo além, teste também em outros ativos. A gente falou aqui do mini índice, mas temos o mini dólar, o mercado de ações. Teste nesses mercados também e já volta aqui e comente aqui nos comentários se funcionou. Aproveitando, quando você for dar aquela comentada, já sobe o mouse, dá aquele clique ali no curtir. Também se inscreva em nosso canal. Se der para você apertar, dá um tim no sininho ali. E não se esqueça de dar uma olhada neste vídeo aqui enquanto a gente está indo embora. Até o próximo vídeo.